Como sempre, lendo a nossa sessão, depois a gente vai fazer uma oração para começar. Se tiver muito baixo aí atrás, vocês dão um tchauzinho, porque eu estou um pouco cego, aí a voz fica mais baixa, entendeu? Vou orar então para a gente. Vou ler primeiro. Bom, a nossa sessão, a gente está começando então o capítulo 17 da Confissão, sobre perseverança dos santos. E a sessão 1 diz o seguinte: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente, santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Vamos orar? Santo Deus, Pai eterno, nós engrandecemos o Teu nome, ó Pai, pela Tua obra maravilhosa de salvação. Te agradecemos pelo alimento que recebemos essa manhã e pela certeza e o alívio de que o Senhor coordena, ó Pai, todas as coisas, o Senhor decreta todas as coisas e todas elas trazem glória para o Teu nome. Obrigado porque no que tange a nossa salvação, Senhor Deus, isso é a melhor de todas as notícias, ó Pai. Isso não depende de nós, mas do Senhor. E agora, pela Tua providência, vamos navegar, ó Pai, por esse assunto da perseverança e possamos, ó Pai, descansar na Tua verdade, Senhor, e sermos encorajados por ela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Perseverança dos santos. Esse é um assunto que é muito precioso para os calvinistas, né? E na ordem da Tulip, ele é o último dos temas. Há quem não goste dessa palavra, perseverança, né? Mas nós, como bons presbiterianos, né, que já estudamos a confissão até agora, vimos os decretos de Deus, né, vimos a providência, vimos o que significam boas obras, dentre outras doutrinas que esvaziam o homem do seu poder e influência sobre a sua salvação e dão glória e dão ao Senhor o louvor que Ele merece por tudo que Ele faz para a salvação do homem. A gente vai entender esse termo da maneira correta, né? Então, tem gente por aí que prefere o termo preservação dos santos, mas a gente pode entender que, à luz de tudo que a gente vê, por exemplo, nas outras quatro palavras daquele tulip, né, a gente entende que essa perseverança ela deve ser entendida debaixo da influência, da providência, do poder de Deus em nos guiar na salvação. Então, as duas palavras eu acho que elas são boas, né? Quando o apóstolo Paulo fala que a gente deve desenvolver a nossa salvação, ele não quer dizer que nós somos agentes ativos nela, né? Mas nós temos uma responsabilidade debaixo do poder e dos decretos divinos. Então, tanto as duas palavras são boas, tanto perseverança dos santos quanto preservação dos santos, elas são palavras que, pela Escritura, vão demonstrar a mesma verdade. Eu queria fazer diferente nessa sessão, eu queria inverter. Eu vou começar pelo final e vou terminar com o início, tá? O final da nossa sessão diz o seguinte, que os crentes não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. A gente não poderia começar essa sessão senão fazendo aquela pergunta que acho que faz muito parte do nosso contexto como reformados, recém-chegados à fé reformada. O homem pode perder a sua salvação? E para responder essa pergunta, eu queria gastar essa introdução respondendo essa pergunta, porque tem a ver, obviamente, com o nosso tema. Eu queria que a gente pensasse rapidamente na importância das doutrinas da graça, né, para a nossa vida, principalmente relacionada a esse tema. Por quê? Se você crê que para você ser salvo, você precisa ser aceito diante de Deus, diante daquilo que você faz, e você conhece o seu coração, as suas debilidades, você precisa duvidar da sua salvação, e é óbvio, por consequência, que você vai acreditar e aceitar que a sua salvação ela pode ser perdida. Porém, se a Escritura ensina que a salvação é pela fé,
na obra de Cristo, baseado na sua justiça, e é Ele quem começa e finaliza essa obra. Porém, então, nós não temos o direito de crer que o homem pode perder a sua salvação, porque ela foi conquistada por Cristo e ela é herdada por nós pelo que Ele fez na cruz. Ou seja, se você perdeu a sua salvação, é porque na verdade você nunca a teve. E o que a gente vai começar a ver agora, de novo, respondendo essa pergunta, é que dentro da igreja podem haver aqueles homens que professam a fé diante da igreja, fazem parte das programações de tudo aquilo que a igreja, como um corpo de Cristo, ela oferece. Essa pessoa pode amar os benefícios que essa igreja pode dar, mas essa pessoa ela pode rechaçar e repudiar essa igreja. E eu queria citar, antes de ir para a Escritura, um exemplo muito prático e muito simples que a gente tem visto, né? Eu acho que todo crente ele pode em alguma medida na sua história lembrar de pessoas as quais eles passaram, com quem eles passaram longos períodos dentro da igreja e depois de um tempo viram essas pessoas se desviarem. Mas a gente vai para a Escritura daqui a pouco para falar sobre isso, mas uma coisa que me tocou muito quando eu estive nos Estados Unidos há 2 anos há 3, e depois eu estive nos Estados Unidos há 3 anos, e no ano seguinte eu fui de novo. E eu visitei 2 vezes a mesma igreja. E na primeira vez, eu conversei muito com as pessoas sobre as características de igrejas que têm muitos imigrantes. Conheci algumas pessoas lá. Aí no ano seguinte eu voltei, perguntei para uma irmã minha: cadê fulano? Ele estava ano passado, parecia tão dedicado na igreja, presente. O que aconteceu? Aí essa pessoa chegou para mim e falou: olha, ele conseguiu emprego e saiu da igreja. E aquilo me entristeceu, né? Porque é uma realidade. A pessoa, nessas igrejas de imigrantes, as pessoas vão para fazer amizade porque estão longe da sua pátria e querem encontrar com pessoas que comungam da mesma cultura, têm benefícios a usufruir por estarem naquela comunidade, mas não duram muito tempo. Quando a palavra é pregada, essas pessoas elas conseguem entender, né, que a igreja não é apenas um clube, na verdade ela não é um clube social, e acabam saindo dessa igreja. Então vamos para a Escritura, porque ela vai mostrar que esse tipo de crente, que esse tipo de pessoa está dentro da igreja, né, no meio do trigo ao joio. Vamos abrir em Marcos, na parábola do semeador, capítulo 4. Nós tivemos o privilégio de ouvir sermão sobre isso há pouco tempo. Marcos capítulo 4. Até o versículo 9 ele vai falar dessa parábola. A partir do versículo 10 em diante ele vai explicar essa parábola. Então a gente tem 4 tipos de membros de igreja, vamos dizer assim. Só um deles é o que dá fruta, o crente verdadeiro. Se você for lá para o versículo 15, ele vai falar dos que... Eu vou ler primeiramente, só para dar uma contextualizada. A parábola diz o seguinte no versículo 1: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, reuniu-se numerosa multidão, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e o povo estava à beira-mar. Assim, eles ensinavam muitas coisas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, e aí ele começou a parábola: eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E aí, a partir do versículo 10, ele começa a explicar essa parábola. E no versículo 15, ele explica esse primeiro tipo de pessoa que está na igreja, né? No versículo 14 ele diz: o semeador semeia a palavra, é o pregador. Versículo 15: são estes à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles.
Esse tipo de pessoa aqui é aquela pessoa que passa anos na igreja, só que a palavra ela não traz fruto, essa palavra é rechaçada imediatamente, são pessoas que são indiferentes à palavra. Certamente vocês devem ter conhecido alguém na vida de vocês, como eu já conheci. A pessoa está há anos na igreja, ela não muda de vida, ela continua iracunda, continua fofoqueira e agindo como um verdadeiro descrente, e depois de um tempo ela acaba saindo da igreja. No versículo 17, ele fala sobre aquela semente que é lançada em solo rochoso, que eles recebem com alegria, mas vindo angústia e perseguição pela palavra, se escandalizam e vão embora. E eu lendo alguns comentaristas a respeito desse texto, eles dizem que, alguns deles dizem que essa palavra da angústia é aquela angústia por perceber que o seu pecado está sendo confrontado, que ele está sendo repreendido pela palavra, e aquilo lhe traz angústia. Ele se escandaliza com a moralidade da Escritura, com a elevação da lei de Deus, e vai embora da igreja. Então, um exemplo clássico é o jugo desigual, né? Eu já conheci muitos jovens por aí que na faculdade, ou mesmo na escola, ou no seu trabalho, conheceram pessoas que não eram crentes, se relacionaram com elas, e essas pessoas estavam dentro da igreja, e aí chega para o pastor e fala assim: pastor, eu me apaixonei por fulano, eu queria me casar com essa pessoa. E o pastor vai lá, instrui, mostra o que está na Escritura, olha, essa é a verdade, você precisa abrir mão desse pecado e tudo mais, e a pessoa, no final das contas, ela acaba saindo da igreja, porque ela não aguenta o seu pecado sendo confrontado, e ela abandona. E essas pessoas entendem que o evangelho ele não é apenas para ser professado, é para ser vivido, e é nessa hora que essa diferenciação precisa ser feita, que essas pessoas vão embora. E em terceiro lugar, lá no versículo 7, e no versículo 18, ele fala sobre a semente que caiu entre espinhos e não deu frutos. São pessoas que ouvem a palavra, mas ela é sufocada pelo amor ao mundo. Aí eu queria citar o texto de 2 Timóteo, vocês não precisam abrir, 2 Timóteo 4, versículos de 9 a 11, onde o apóstolo Paulo vai falar de um companheiro seu de ministério, Demas. Ele fala a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Meus irmãos, esse é um trio muito perigoso, né? A carne, Satanás e o mundo. E apenas a Trindade pode vencer esse trio. E esse tipo de crente, esse tipo de pessoa que se denomina crente, ele está dentro da igreja. E a gente vai ver mais para frente como a gente deve tratar essas pessoas. Mas não percam de vista que a gente está tentando responder aquela pergunta, né? O homem pode perder a sua salvação? Para a gente começar a construir essa linha de pensamento, eu quero que vocês abram em 1 João 2,19. O que João diz a respeito dessas pessoas aqui da parábola do semeador. 1 João 2,19. Eu vou correr um pouquinho, meus irmãos, vocês me desculpem, porque eu não quero cortar. 1 João 2,19 diz o seguinte: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, meus irmãos, o que a gente vai ver até num texto de objeção é que não há perda de salvação, mas o que vai ficar claro é que essas pessoas, na verdade, elas nunca foram parte do povo de Deus. Se fossem, estariam conosco, teriam perseverado até o fim. E aí a gente vai para o texto de Hebreus 6, porque esse texto, os arminianos, eles usam para dizer que o crente pode perder a sua salvação.
E a gente vai tentar entender o que esse texto diz. Hebreus 6, a partir do versículo 4. Ele diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que foram uma vez iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito e provaram da palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Então, o que eles pegam esse texto, especialmente os arminianos, e dizem: olha, está falando de crente aqui, está falando de pessoas iluminadas, que provaram do dom celestial, que participaram do Espírito Santo. Parece convincente, né? Mas eles param por aí, é só você continuar lendo como a gente fez aqui, né? O que ele está dizendo? Que é impossível outra vez renová-los. O texto está dizendo, se essas pessoas caíram, elas não podem mais se levantar. O quadro que ele está pintando aqui é dos apóstatas. Eram de pessoas que professavam a fé, tiveram conhecimento a respeito do Evangelho e certa comunhão com Deus e com o seu povo, e rechaçaram isso. Mas será que o texto está falando de pessoas que se converteram? Porque realmente essas palavras parecem bastante convincentes para relatar, para falar a respeito de um cristão. E aí eu vou pedir licença para que o pastor presbiteriano Leandro Lima explique isso para nós. Eu estava ouvindo um sermão essa semana sobre esse texto dele, e ele explicou de maneira perfeita, e aí eu queria trazer essa explicação do pastor e professor Leandro Lima. Então mantenham o texto aberto, mas guardem essas palavras aí, né, esses termos: iluminados, que provaram do dom celestial, participantes do Espírito Santo, provaram da palavra de Deus. O que vai ser explicado é que aqui em momento algum é usada qualquer das palavras técnicas do Novo Testamento para se referir à regeneração, que é conversão, novo nascimento, ou a própria regeneração em si. E Judas é um exemplo clássico disso. Eu vou falar mais sobre Judas à frente, mas eu queria que a gente entrasse em cada um desses termos e na explicação que esse pastor dá a respeito delas. Então o que ele diz é o seguinte, que esses homens, eles foram iluminados. O que a palavra diz é que eles foram expostos à luz. E não é exatamente isso que acontece, né? Cristo é luz, a sua palavra ilumina. Nós podemos citar muitos exemplos aqui. Se você tem um casal dentro da igreja em que a esposa é crente, o marido não, mas ele vai para agradar a esposa, ele vê famílias firmes ali no Evangelho e vê homens que são verdadeiros líderes da sua casa, ou ele ouve verdades e conceitos morais que vêm da Escritura. Ele fala: olha, isso é bom, eu quero que os meus filhos vivam isso. Olha, domingo que vem eu não vou na igreja, mas os meus filhos vão. Porque o Evangelho traz luz à mente dessas pessoas. E eu queria citar um exemplo disso. Eu tive uma vizinha, que foi minha vizinha por alguns anos na minha adolescência, e ela, alguns anos depois que fomos vizinhos, ela acabou estudando comigo. Então nós fomos muito próximos, por muito tempo, até o início da nossa juventude. E nós íamos e voltávamos juntos da escola, porque obviamente morávamos na mesma rua, e ela sempre compartilhava alguns problemas da vida dela. E ela falou uma vez isso para mim, falou: Davi, isso logo no início da nossa amizade, eu sei uma coisa da minha vida, eu não sei o que eu quero fazer da vida, eu sei que eu não vou me casar, eu não quero isso para a minha vida. E aí eu entendi isso, né? Porque ela tinha um casamento muito os pais tinham um casamento muito problemático. O pai agredia a mãe, era gritaria o dia inteiro. É óbvio que essa mulher não ia querer ter um casamento. Anos passaram, a gente perdeu essa proximidade, mas depois tivemos uma oportunidade de estarmos juntos. E ela falou para mim: Davi, lembra aquele dia que eu falei para você que eu não queria me casar? Eu passei a observar a sua família e o casamento dos seus pais, e eu vi que pode ser diferente.
Poxa, o casamento deles é bonito, é sólido. Eu mudei de ideia, eu quero me casar. E foi interessante, desculpa entrar na vida dessa pessoa assim tão intimamente, mas ela namorou um rapaz, o rapaz disse logo de início, eu não quero me casar. E ela terminou na hora. No segundo relacionamento, o namoro não durou 1 ano, ela se casou logo depois. Não sei como está a vida dela, infelizmente, até onde eu sei, ela não se converteu, mas é isso que o Evangelho faz. E é isso que o crente é chamado a fazer, a iluminar os lugares onde ele vai. Então, o autor aos Hebreus, ele não está falando de conversão. E é dever do crente iluminar os seus ambientes. Em segundo lugar, ele diz que provaram do dom celestial. E aqui, mais uma vez, eu vou confiar na explicação do pastor Leandro, que foi muito convincente, e foi a primeira vez que eu ouvi esse argumento. Ele disse o seguinte, que a palavra provar aqui, no original, significa comer, saborear e experimentar. E o que ele vai argumentar é dizendo que esse homem, ou essa mulher, eles comeram do pão que é servido na ceia. Eles fizeram parte da comunhão da igreja, da Santa Ceia do Senhor, né? Ele até fez uma explicação, falando a respeito do maná, de muitos que provaram o maná lá do povo de Israel, que não eram de fato cristãos, e ele argumenta isso, de que eles provaram do dom celestial, fazendo parte da comunhão no meio do povo de Deus. Mas aí os arminianos vão falar, bom, mas a Escritura diz que tornaram participantes do Espírito Santo. É óbvio que ele está falando de crentes. Por isso que é importante a gente entender. Eu não entendo ainda, mas é entender os originais, né? E aí o pastor, ele argumenta que esse termo, tornar participante, essa palavra participante, quer dizer companheiro. E é muito usado na Escritura mesmo como companheiro de trabalho. E esse termo na igreja primitiva era usado para se referir aos membros das igrejas locais. Ou seja, o que ele está falando aqui de participantes do Espírito Santo eram aqueles que faziam parte da membresia da igreja. Vocês não creem que quando a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo ele move os corações? De certa forma, até para aqueles que estão sendo iluminados pela pregação da palavra, eles estão sendo participantes do Espírito em alguma medida, né? E a gente conhece a malignidade do nosso coração, e a gente sabe que se nós formos deixados à nossa própria sorte, até a sua última instância, nós vamos destruir a nós mesmos e o nosso próximo. Então a gente sabe pela Escritura que o Espírito Santo ele age no coração do homem para que ele não se dê aos seus próprios impulsos até as suas últimas consequências. E quando ele fala de provar a boa palavra, ele está falando sobre a pregação, isso é óbvio, né? E a questão dos poderes do mundo vindouro que ele cita aqui em Hebreus. O que esse pastor argumenta é que ele está fazendo referência aos milagres e grandes eventos do cristianismo, que os milagres eram um jeito de mostrar uma realidade superior e extraordinária que serão comuns no mundo vindouro. Então, quando você vê grandes acontecimentos como a ressurreição de Cristo, né, ou os milagres que eram feitos, essas pessoas, elas participavam dos poderes do mundo vindouro, aquilo que vai ser natural a nós no novo céu e na nova terra, uma vida sem pecado, sem tristeza, algo sobrenatural, é experimentado em certa forma aqui nessa terra. E aí eu queria citar rapidamente, não preciso nem abrir, Lucas 17, onde o Senhor Jesus ele cura 10 leprosos e só um volta para agradecer. O que está por detrás disso é que de todos os que foram curados, só um se converteu de fato, mas todos os outros provaram dos poderes do mundo vindouro. E é a respeito desses que estiveram na igreja que Mateus 7, 22 e 23 diz que no dia do Senhor vão chegar e vão dizer: Senhor, porventura não profetizamos em seu nome, não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade.
E eu queria fazer uma breve aplicação aqui. Às vezes a gente se pergunta, né, como eu posso ter certeza da minha salvação? Isso tem a ver com a aplicação que eu fiz na última aula que eu dei sobre boas obras. O verdadeiro cristão, ele é conhecido pela sua batalha ferrenha contra o seu pecado. E é isso que ele está falando aqui em Mateus. Aqueles que vão se apartar do Senhor são aqueles que amam a iniquidade, que têm a iniquidade como sua companheira. Se você quer saber se você pertence de fato ao Senhor, se você vai perseverar ou não, responda a pergunta a você mesmo no seu coração: como você tem lidado com o seu pecado? Então está claro aqui que Hebreus está falando de pessoas apóstatas, não está falando de crentes que perderam a salvação. Está falando de pessoas que abandonaram de forma total e convicta a fé cristã, tendo-a conhecido, mas que não conheceram a Cristo de fato. Então esse texto ele serve como um alerta para nós, né? E é interessante porque ele tanto não está falando de crentes aqui. Deixa eu abrir aqui no versículo, deixa eu abrir aqui de novo no texto, 6:9. Quando ele acaba de falar sobre os apóstolos, lá no versículo 9 ele diz: quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ou seja, agora ele está falando para os crentes. Antes ele estava fazendo um alerta para aqueles que não são crentes, né? Isso é, na verdade, um alerta para a igreja, né? E todo pastor, ele tem esse dever de pregar para o povo de Deus, mas pregar como se não estivesse falando apenas para crentes, mas para pessoas que não são convertidas. Então, até o versículo 9 ele comprova isso, né? Então, uma vez que a gente compreendeu que esse texto de Hebreus não é defesa da perda da fé, olha o que a Escritura diz a esse respeito. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 em diante. Acho que eu vou conseguir. 1 Pedro 1, de 3 em diante. Bendito, é isso mesmo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, 1 Pedro 1, 3 a 8, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para a viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que é incorruptível, ou seja, que não se corrompe, que é sem mácula, perfeita, que é imarcessível, que não perde o frescor. Olha o que a Escritura diz no versículo 4, final: reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Olha o que ele diz lá no versículo 9: obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da vossa fé? No versículo 9 ele vai dizer: a salvação da vossa alma. É impossível você ter fé genuína e não ser salvo. E aí a gente vai entrar no final, que na verdade é o início da nossa sessão, que diz: o que Deus aceitou em seu bem-amado, o que Ele chamou eficazmente, santificou pelo seu Espírito. Qual é a base da nossa confiança? 1 Pedro já respondeu, né? 1 Pedro já respondeu. Mas eu queria que a gente trabalhasse isso nesses últimos 15, 20 minutos que a gente tem. O que a confissão vai nos dizer, alinhado com a Escritura, é que a nossa certeza de salvação está baseada num trabalho trinitário somente. E ele fala aqui, o que Deus aceitou. O que ele está falando aqui é de eleição. E uma coisa que a gente precisa entender é que, de maneira lógica, a doutrina da perseverança dos santos, ela é uma dedução lógica da doutrina da eleição. Por que nós perseveramos? Porque nós fomos eleitos
antes da fundação do mundo, porque o Pai nos escolheu nele. É o que diz Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória e da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, um não eleito pode chegar à fé, pode ter fé em Cristo? Não, porque o Pai não o escolheu. Os que perseveram é os que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. E é por isso que o apóstolo Paulo fala com tanta confiança em Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é interessante a gente ver como a teologia bíblica ela é harmônica, né? Um tema vai encaixando no outro. Isso é prova não só da divindade da Escritura, mas do fato de que a gente precisa confiar nela. Se você abrir mão de um desses conceitos, logo o outro pode ser, como a gente viu no início, né? Se você crê que você precisa fazer algo para ser aceito diante de Deus, as consequências disso são muito sérias. Deus deixa de ser Deus porque Ele precisa de você para ser aceito. Mas nós somos guardados pelo poder de Deus em Cristo, porque fomos eleitos pelo Pai. Em segundo lugar, ele diz que nós somos aceitos no seu bem amado. Ele está falando da obra de Cristo Jesus, ele está falando do nosso Salvador. E aí eu queria que a gente olhasse rapidamente para a obra de Cristo como sumo sacerdote. Vamos abrir Hebreus capítulo 7, versículo 23. O nosso sumo sacerdote é aquele que intercede por nós. Olha o que diz, versículo 23 e 24. Ora, ele começa falando dos antigos, dos que apontavam para Cristo. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Gravem essa parte. Vivendo para interceder por eles. O que o Senhor Jesus Cristo faz agora, nesse momento, à destra do Pai? Ele intercede por nós. Lembra que eu falei que eu voltaria a falar de Judas? Qual foi a diferença do pecado de Pedro para o pecado de Judas? Pedro traiu o Senhor, o negou 3 vezes. Judas fez a mesma coisa, não precisou ser tão repetitivo, tão insistente como Pedro, né? Mas olha a diferença como o Senhor Jesus, ele trata os 2 traidores. Lá no capítulo 13 de João 27, antes de Judas ser traído, do Senhor Jesus ser traído por Judas, o que Jesus fala a Judas? Judas, o que pretende fazer, faz-o depressa, faz logo. Você está para me trair, me trai. Agora, olha o que Jesus fala a Pedro em Lucas 22, versículos 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, intercedi por ti. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O pecado é o mesmo. Sabe qual é a diferença de Judas para Pedro? Jesus Cristo, que intercede pelos seus. Essa é a diferença. E aí, para finalizar esse ponto do poder e da eficácia da obra de Cristo como sumo sacerdote que intercede pelo seu povo, vamos abrir na oração sacerdotal de João 17. Só para vocês entenderem, esse texto é famoso, né?
O Senhor Jesus, ele está orando ao Pai. No versículo 1 ele fala: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Acompanhe comigo no versículo 7, ele começa a interceder pelo seu povo. No versículo 5 ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Versículo 7, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam, olha a palavra do semeador aí, verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu rogo, não pelo mundo, por aqueles que me deste, porque são teus. Versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A gente tem aquele texto famoso no Evangelho, né? Que pai, quando ouve o filho pedir pão, pedir carne, vai dar pedra? Quando o Senhor Jesus pede algo ao seu Pai, especialmente por ser quem Ele é, por fazer o que Ele fez e o que Ele faz, não há a menor possibilidade desse pedido do Senhor Jesus ser negado. O que a gente precisa entender é que você crê que o homem pode perder a salvação, é que na prática isso significa que o Senhor Jesus apresentou um nome ao Pai e o Pai negou. Isso é inconcebível, isso é blasfêmia. O Pai e o Filho são um. Nenhum dos que Ele deu vai ser perdido, é o que a Escritura nos garante. João 10, 28 e 29 diz isso: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, fome, nudez, as coisas do presente ou do porvir? Nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Cristo, que está no que intercede por nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por último, a nossa sessão diz que Ele chamou e santificou pelo seu Espírito, que é o Espírito que nos cela. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 diz o seguinte a respeito disso. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que é o penhor? Ele fala aqui, né? Penhor da nossa herança. O que significa? Penhor é a garantia. Quando você dá o penhor para alguma coisa, né? Eu vou comprar um automóvel, uma casa, eu dou um penhor de entrada. É a garantia de que eu vou cumprir aquela obrigação até o final. O que a Escritura está dizendo é que o Espírito Santo é o penhor do Pai, é a garantia do Pai de que nós temos a herança em Cristo Jesus, porque o seu Espírito foi dado a nós. O que o Pai está dizendo ao conceder o seu Espírito a nós é: eu prometo que a obra que eu comecei, eu vou terminar.
Vocês percebem quanto é sério negar essa doutrina? Você está negando o poder e a eficácia do Deus Trino. É isso que a Escritura ensina. A gente tem histórias terríveis de homens que conspiram assassinatos, de homens na Escritura como Davi, de homens que possuem a mulher de seu próprio pai, como é relatado em 1 Coríntios 5. Mas e se Cristo interceder por essas pessoas? Porque as pessoas não podem cair nem final, nem totalmente. Eu não vou entrar nesse tema porque ele é tema da sessão 3. Se Cristo intercede por essas pessoas, elas podem ser homem e mulher segundo o coração de Deus. Porque uma vez que o Espírito Santo está no coração delas, uma vez que o Pai elegeu elas antes da fundação do mundo, uma obra foi começada em seu coração, Ele é poderoso para guardar os seus. Romanos 8:16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É natural, pelas nossas fraquezas, a gente se perguntar a respeito da nossa salvação, e acho que todo crente, em alguma medida, ou em algum momento, especialmente aqueles que estão mais no início da caminhada cristã, ou que passam ou que tropeçam e dão uma queda muito grande na caminhada, eles se perguntam: será que eu sou salvo? Mas o Espírito, ele trabalha no nosso coração para garantir a certeza, não nós, mas pelo que Cristo fez por nós. E é nisso que a gente precisa descansar, meus irmãos. Eu gosto de lembrar, eu sempre lembro disso quando eu tenho oportunidade, né? A certeza do ladrão da cruz da sua salvação. Ele conhecia o Evangelho, ele não era convertido, mas ele viu todo aquele cataclisma acontecendo em volta de Cristo Jesus. Ele foi lembrado das verdades prometidas no Antigo Testamento. E o que ele fala para Jesus? Senhor, quando entrares nos céus, lembra de mim. Ele ora a Cristo Jesus, na certeza, ele esquece todos os seus pecados, tudo que ele fez, como ladrão condenado à morte, ali, porque ele creu em Cristo, ele tem a certeza de que ele vai adentrar os céus com Cristo Jesus, porque ele confiava em Cristo, ele confiava na sua obra. E é isso que eu e você, nos nossos momentos de fraqueza, nas nossas incertezas pelo coração que temos, ou pelos momentos em que Satanás nos ataca com acusações, nós precisamos ter. É Cristo quem morreu e quem intercede por nós. Para finalizar, meus irmãos, eu queria ler o texto de Judas, versículo 24. Ele diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Meus irmãos, sabemos em quem temos crido, estamos certos de que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Vamos orar? Santo Deus, nós pedimos perdão ao Senhor por nossos pecados e porque muitas vezes nós não cremos em Ti, duvidamos da nossa própria salvação e ao invés de batalharmos contra o nosso pecado e correr para a cruz e confiar no nosso Salvador, nós nos afogamos, ó Senhor Deus, nas tentações de incredulidade. Pedimos que o Senhor nos dê graça, Senhor Deus, a crer que Tu és poderoso para nos limpar dos nossos pecados, a nos apresentar com exultação, a nos guardar até o fim. Pedimos que o Senhor, nessa caminhada, nos dê certeza,
né, da salvação, que o Teu Espírito esteja no nosso coração nos guiando, e que essa certeza ela não nos sirva para que descansemos na nossa batalha contra a nossa carne, mas para que isso nos dê força, vigor, força de vontade, na certeza de que o Senhor vai finalizar a obra. E isso nos dê fé e força de que vamos vencer qualquer pecado que estiver à nossa frente, não por nós, mas porque Cristo venceu o mundo por nós. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua eleição, pelo Teu Filho, que morreu por nós e que intercede por nós. Te agradecemos também por Teu Espírito Santo, que nos dá a certeza da salvação que temos em Cristo. Consola as nossas almas, nos fortalece a fé e ajuda-nos, ó Pai, a viver de modo digno do Teu Evangelho, Senhor Deus, e a viver com essa certeza no nosso coração. É o que oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Até mais tarde, meus irmãos.